Evangelho que escrevera Marcos, capítulo de número 10. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão acompanhando, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, pedindo esmolas, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto e mais forte, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele, Jesus, está te chamando, Bartimeu. E ele, lançando de si a sua capa, ele jogou a capa da miséria fora. Levantou, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E ele disse: que eu torne a ver, que eu tenha vista, aliás. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre, para todo sempre, seja louvado no céu e também na terra. Estamos começando mais uma audição do meu, do seu, do nosso programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Porque é gostoso levantar pela manhã, olhar para esta lua cheia e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Graças a Deus, porque podemos levantar os braços e agradecer a Ele pelo abençoado dia de ontem e já abençoando profeticamente o dia de hoje. O programa que está chegando em seu rádio, em seu receptor, é o programa de todas as manhãs, em nosso fuso horário. É o Bom Dia, Espírito Santo. É o Encontro dos Vasos. É o Congresso Línguas de Fogo. É o Show da Bênção. É o Café com Jesus. Por que não dizer? É a Universidade da Fé, da Bahia para todos os continentes. E no Brasil, do Iapoque ao Chuí, aleluia, falando para todos os estados da federação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos pela Rádio A Voz da Bênção, estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pela Rede Idien Sinai, pela Rede Dias Dávila também, e ainda estamos
pela 98.3 Gospel FM para toda a região metropolitana. Deus abençoe os que nos acompanham pela rede de rádios, pelo YouTube, pelo Facebook, por todos os canais de comunicação que nós podemos usar para levar a palavra de Deus. Deus abençoe o povo de Goiás que já estão conosco, Distrito Federal, Pastor Rogério Magalhães, Minas Gerais, Estado do Espírito Santo. Deus abençoe Pastora Efigênia Diniz, conhecida como Gininha, Efigênia Diniz, Gininha, lá no Estado do Espírito Santo, mineira abençoada, acompanhando o nosso programa. Deus abençoe os cariocas, Deus abençoe Vaneide Rosália, Tatiana Moraes, Marta, Maria Eugênia Santos, a mulher forte da Avenida Peixe, a mãe da Mônica, da Bianca, da Fernanda, de toda a sua bela e querida família. Deus abençoe, irmã Maria Eugênia Santos, famosa e conhecida também como Dona Guida. Estamos alegres porque ontem, quarta-feira, tivemos um dia abençoado em Salvador, onde realizamos 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, abençoando todo o povo de Deus. Presença da pastora Teresa de Oliveira e também do pastor Genuíno, abençoando, pregando, orando, ministrando. E amanhã eles estarão na catedral novamente conosco, trazendo-nos a palavra e a ministração. Pastora Teresa, pastor Genuíno, vieram de São Paulo, viajaram centenas de quilômetros para participar da nossa conferência e ainda estão entre nós para nos abençoar nestes dias. Ontem foi uma bênção, hoje, amanhã será outra bênção, porque amanhã é dia 24 e amanhã é a quebra das maldições na catedral e na sede. Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Amanhã, um dia de libertação total, libertação geral, libertação espiritual. Porque às vezes um espírito hereditário maligno amarrou a sua vida sentimental, familiar, profissional. Às vezes, o espírito do mal amarrou seu futuro por falta de proteção divina. Mas amanhã é dia da quebra das maldições. Maldição herdada, mandada ou adquirida. Amanhã, a igreja estará em jejum e em oração para esta batalha. E eu já sei o resultado da batalha: vitória para quem anda com Deus vitorioso. Maristela Ambar já chegou para estar conosco, pastor José Vadson Barros. Sejam todos bem-vindos. A unção, a oração e o poder de Deus desfazendo todo o mal através dessa programação matinal. Informa Rogério Magalhães. Aos ouvintes da Gospel 98.3, Deus os abençoe, fique conosco, tá bem? É grande audiência da Gospel
É grande a audiência da Cruzeiro, estamos cobrindo toda a região metropolitana. A gospel chega até Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, todas as ilhas, Estebom, estamos até Catu, Pojuca, Mata de São João, estamos aí, né? Fazendo um rombo na atmosfera espiritual com a voz da profecia. Tatiana Moraes já chegou. A partir de agora pode me mandar uma mensagem digitada para o 99 711 7881. Anote este número no espelho do guarda-roupa, na porta da geladeira, porque é o número da bênção, é o número do socorro, é o número da prece poderosa. Prece poderosa, como falava meu amigo Epifânio de Almeida. Epifânio de Almeida fez um grande trabalho aqui em Salvador, na década de 70, e ele trouxe consigo a revelação sobre a prece poderosa. E Epifânio já está na glória com Jesus. Mas a obra que ele iniciou continua. E esta palavra é forte. A prece poderosa. Este programa também sempre teve o título de A Prece Poderosa, desde Brasília, através do apóstolo Doriel de Oliveira. Por que a prece poderosa, missionário? Porque não é uma oração nhenhenhê, não é uma ladainha, não, é uma oração forte, é uma palavra que te faz sintonizar para saber os mistérios de Deus revelado através da instrumentalidade humana. Então anote o telebênção, o telezap da prece poderosa, tá bem? Do pronto socorro espiritual. Pessoas aqui já ligando para mim. Geisa Melo, missionário Daniel de Oliveira. Ore por Geisa Melo Lima. Laura Melo Dantas. Vida financeira e espiritual, missionário. Estarei orando, Geisa. Shalom, missionário. Estou passando para pedir orações e súplicas pela minha saúde. Mônica Cristina, Mona Lisa da Fonseca Bispo, Cássia Bispo Costa, Márcia Cristônomo, Marisa também, desde já agradeço, Mônica Cristina. Mais um pedido, já chegando aqui através do 99 711 7881. Oração por mim e minha família, para Deus nos ajudar a resolver todos os nossos problemas, para Deus fazer e abençoar a aposentadoria do meu pai Crispim. Alguém pedindo lá de Feira de Santana. Meu abraço ao povo de Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Santo Estevão, Santo Antônio de Jesus, toda esta região agora nos acompanhando por 2 emissoras de rádio, locais praticamente. Oração pela família Chagas. Marisete Chagas, pedindo por sua querida e amada família. Mais um pedido. Ore por esta alma, para o Senhor Jesus tirar da vida dele o vício da embriaguez. Misericórdia.
Aí é o boca de fogo. Hoje é dia de quebrar a maldição, amanhã, aliás. Mais um pedido. Peço oração pela minha filha, Islane Santos de Jesus. Ela está grávida de 7 meses. Foi diagnosticada com diabetes gestacional e gravidez de risco, misericórdia. Mas o menino vai nascer. Por favor, coloque o nome dele também no caderno na oração. Islane, nome dela, Islane Santos de Jesus. Amém. Pode mandar o seu pedido de qualquer parte do Brasil ou de outros países, tá bem? Tatiana Castro, peço oração pela vida, pela minha vida espiritual, missionário. Tá bem, Tati. Você já faz parte das minhas orações. Peço oração pela minha família, Andréia Barros. Interessante, eu não sabia que Andréia era pernambucana, que virou carioca. Deus abençoe, pastor amada. Pode mandar o seu pedido de qualquer parte, pedindo quebra de maldições, pedindo oração e jejum, a inclusão do nome no livro profético dos anjos, que só existem na Bahia. Por que só na Bahia, missionário? Porque assim o Senhor comunicou comigo em audição espiritual. O livro dos anjos, revelado em 1969 para uma irmã nossa em Belo Horizonte, quando ela foi arrebatada e ela teve visões de Deus. Visões de Deus. Ela foi levada ao céu e o anjo condutor a levou em um grande salão de cristal. E lá estavam os anjos escrevendo. E ela perguntou o que eles escrevem. E o anjo condutor disse: os pedidos do povo de Deus na terra. Livro dos anjos, que são o livro das obras, porque a Bíblia diz que naquele dia abrirá vários livros, e dentre todos eles, o chamado livro da vida. Será que vocês entendem a revelação de Pátimos? E no mês de junho agora completa um ano. Eu estava na nossa igreja em Itapuã, no momento em que eu pego um grande livro no altar. O Espírito Santo falou comigo, livro dos anjos. Eu adquiri livros e consagrei como livro profético dos anjos. E já são mais de 45 mil nomes. E a igreja ora, jejua e apresenta a Deus, e eles ficam no altar. E eu já tenho mais de 45 mil nomes. De pessoas na Ásia, na África, na Oceania, em todo o Brasil. Pessoas no presídio, no manicômio, no hospital, na UTI, na CTI, na enfermaria. Desempregado. Pessoas amaldiçoadas, excomungadas, loucas. O nome está lá. E o Senhor velará por todos eles através do jejum sincero e da oração, a prece poderosa. Você quer ter o nome da sua rua no livro dos anjos? O nome do juiz para ele bater um martelo e decidir por você o seu direito? Você quer ter um nome, o número do processo no livro dos anjos? O pedido da família? A quebra da maldição? Mande para mim, para o 71, Código de Salvador,
99711, 99711, 7881. E nós estaremos anotando. E este livro, que é o chamado Livro dos Anjos, que só existe na catedral e na sede. Eu sei que todas as igrejas têm o livro de oração, isto é muito importante também, mas o Livro dos Anjos é algo revelado em 1969 e agora atualizado na visão de quem crer, para um povo que busca a proteção divina. 71-99-711-78-81. Seu pedido será anotado carinhosamente. Não importa se você é espírita, católico, evangélico, crê em Deus e também na voz do Espírito, na revelação. Sou descendente de Espírito Santo, nascida no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Amém, Andréia? Porque ontem alguém me falava, mandava uma mensagem dizendo que Andréia Barros era pernambucana. Então não é. É capixaba, carioca e abençoada por Deus. Deus abençoe todo o povo lindo da ilha de Taparica, ilha de Vera Cruz, Morro de São Paulo. Nós temos uma congregação aí no Morro de São Paulo. Deus abençoe pastor Lázaro em Valença. Deus abençoe o nosso pastor também aí em Nazaré das Farinhas. Maria Luzia dos Santos Silva, ela enviou uma oferta de tão longe, rapaz. E ela pede por sua família livramento, libertação, por Márcio Rodrigues, por Elton Souza, Marcos Vinícius, Geraldo Neto, Beatriz, Paulo César. Ainda tem mais, rapaz. Ela manda aqui outra carta. Coloque no Livro dos Anjos. Olha aí, ela lá de Cairu, ilha de Cairu. Não, Cairu é cidade, rapaz. É. Taperoá, Camamu, Cairu, Pancada Grande. E ela pede pelo filho, oração por toda a sua família. Eu ouço a Rádio Cruzeiro todos os dias. Amém. E fala aqui várias coisas, livramento por Natan Santos, Letícia Rodrigues, Eloá Santos, Davi, e manda aqui um pedido longo para colocarmos no Livro dos Anjos, lá em Cairu. Ela está me ouvindo. Deus abençoe também o povo de Camamu, Taperoá, Valença, toda esta grande região da Costa do Dendê. Por que Costa do Dendê? Porque é onde tem muitas palmeiras que produz dendê e também piaçava, né? E pimenta do reino e cravo da Índia e guaraná. É uma região linda, próspera, rica. Produz cravo da Índia, canela, guaraná, muita banana da terra, muito cacau, piaçava para fazer vassoura, né? É uma região muito próspera.
e muito camarão, marisco, peixe. Meu abraço a todo o povo lindo da Costa do Dendê, que acompanham há anos, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Valença, nós temos a Casa da Bênção, pastora Creuza, pastor Lázaro. Aí em frente o Colégio Coesva, a Casa da Bênção está aí em Valença. Deus abençoe Lázaro, pastora Creuza, todos os nossos representantes aí nesta região linda. Meu abraço ao povo de Morro de São Paulo, Ilha Grande de Camamu, também é grande a nossa audiência. E por que não falar de Ilhéus? Avenida Ubaitaba, no Malhado, temos aí a Casa da Bênção. Deus abençoe nosso pastor aí em Ilhéus, pastor Valdec. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao povo de Santo Antônio de Jesus, agora nos acompanhando também pela 98.3. Deus abençoe Santo Antônio de Jesus. Deus abençoe vocês aí em São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias. Esta região agora está recebendo o Bom Dia Espírito Santo através de duas emissoras comerciais, a 98.3 Gospel FM e a Cruzeiro da Bahia. Vamos louvar, vamos! O motivo da minha alegria é a bênção das portas abertas para todos nós. Vamos louvar a Deus, Brasil. Vamos louvar a Deus, Estado do Espírito Santo. Cida Lopes, Rio de Janeiro, Goiás. Vamos louvar a Deus, Tocantins. Eita! Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Obra santa do Espírito, esta causa é doce. Deus abençoe, Mirela. Como vento impetuoso, como fogo. Bom dia, tudo bem? Cida Lopes, Itaquera, ICB, Braz, Pastor Estênio, amém. Te abençoe. Deus te abençoe, Paulista de Itaquera. E frequenta a Casa da Bênção do Braz. Canta, Andréia. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, Aleluia. espalhando Glória a Deus. já se sente o perfume Pode mandar o seu pedido salva. para o 99 711 78 81. Mande agora. Seu pedido será apresentado a Deus e escrito no livro profético dos anjos. Casa da Bênção é uma bênção. Sou da Bahia, Utinga, sertão da Bahia. É, Cida, mas está em São Paulo. Esta causa é do Senhor. Pessoas aqui ligando, me chamo Leandro Dias Santana. Peço orações por minha vida espiritual, financeira, profissional.
pela libertação espiritual de Antônia, Ariane e Gilza Verônica. Tá bem. Estarei colocando estes nomes no livro profético dos anjos. Tá bem, filho? Deus te abençoe. A paz do Senhor, missionário Daniel de Oliveira. Peço oração por minha família e pela Rua Leste 1, lote 6. Amém, Raquel. Raquel Ivete. Raquel Ivete. Você fala de onde, Raquel? É a Bahia. Deus te abençoe, filha. Estaremos sim orando por você e apresentando o seu pedido e anotando carinhosamente no livro dos anjos. Pode mandar seu pedido para Deus abrir portas de trabalho, cura divina, libertação, desenrolar o rolo, porque tem pessoas que às vezes foi vítima de um rolo que destruiu seu casamento, destruiu sua vida financeira. E existem rolos que só o Espírito de Deus nos ajuda a desenrolar. Lembram da ressurreição de Lázaro? Que tem a ressurreição de Lázaro, missionário? Quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora. E ele saiu todo enfaixado, enrolado, em forma de uma múmia. E Jesus falou para os apóstolos, desatai-o, desenrolai, viu, Sônia? E deixai ir. Desenrola o rolo. Lázaro parecia um rolo, enrolado com faixas da morte, da enfermidade maligna. Jesus o chamou para fora e os apóstolos desenrolaram o rolo. Amanhã é dia de desenrolar o rolo, viu, Sônia? Viu, Antônio Marcos? Viu, Alice? Oração por Jamile. Tá bem, filha? Amanhã é dia de desenrolar o rolo, quebrando maldições herdadas, mandadas ou adquiridas. Sexta-feira é consagrado pela mitologia egípcia, grega, romana, também como o dia da sensualidade. Mas a igreja amanhã estará na oração e no jejum. Goiânia te manda um abraço fraternal. E eu recebo, Sônia. Cadê as suas lives, Sônia? Começou e parou? Não é para parar não, viu? Vá nesta tua força varoa valorosa. O Brasil precisa ouvir a palavra através de você, viu? Ninguém nunca te falou isso, mas o Espírito manda te falar. Continue pregando através da sua live. Aí de Goiás para todo o Brasil, muitas vezes eu assisti. Luciene Oliveira, Deus te abençoe. Gilson, Deus te abençoe. Sim, Senhor. Sônia está dizendo sim, Senhor. Sônia é discípula amada do apóstolo Doriel, pastora nossa no estado de Goiás. É das antigas, ó. Bem das antigas mesmo. Luciene Oliveira, a Bíblia é de Deus.
E ela fala mais alguma coisa ali. Deus abençoe. Então amanhã é dia de desenrolar o rolo, viu, Luciene? O rolo da depressão, o rolo da sensualidade maligna, o rolo do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, do divórcio e da morte prematura. Amanhã é dia de desenrolar o rolo das dívidas, da miséria, do atestado de pobreza. Amanhã é dia de desenrolar o rolo da mentira, da ganância, do olho grande, da picaretagem. Amanhã é dia de desenrolar o rolo de todo tipo de magia, de esoterismo. É um dia em que a igreja está em jejum, oração, porque esta espécie de demônio só sai através de jejum e oração. Amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Largo das Sete Portas, desenrolando o rolo, quebrando maldições. Jesus falou para os apóstolos: desenrolai, desatai, desamarrai e deixai-o ir. Jesus ressuscitou Lázaro, mas tinha alguma coisa que eram os apóstolos que tinham que ministrar. O desenrolar do rolo. Eu sou, o Daniel aqui, ó, um desenrolador de rolos, pela visão, pelo trabalho e pelo poder do evangelho. Às vezes, sua vida está tão enrolada que você nem sabe o que pedir a Deus, por causa do rolo que virou a sua vida financeira, sentimental, profissional, família. E às vezes é uma maldição herdada porque existe. Uma maldição adquirida porque você se meteu aonde não devia ou trouxe para dentro da sua família alguém que você não conhecia e trouxe um rolo alheio. Misericórdia. Vícios, miséria, problemas, viu, Etienne? Você entende o que eu prego. Você tem o mesmo espírito que eu. Então amanhã é dia de desenrolar o rolo da sensualidade maligna, da traição, do adultério, de todo tipo de prática que prejudica finanças, família, moral e caminhos. Quebra de maldições. E dia de beber o cálice sagrado. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Sexta-feira é um dia consagrado para a batalha, desenrolar o rolo, quebrar maldições, beber o cálice sagrado e ser liberto pelo poder do evangelho através da instrumentalidade humana. Quem sabe, hein? Você não para com nada na vida. É uma palha seca. Maldição da palha seca. Quem sabe você é dominado pelo alcoolismo, tabagismo, crack, maconha, suicídio na família, solidão, depressão, loucura. Depressão, doença da alma, causada por espíritos depressivos, de tristeza, de desânimo, de lágrimas e de quarto escuro. Por que pessoa depressiva procura quarto escuro? Porque o mal atrai a presença de outro mal. Sai deste quarto mofado, úmido, fedorento, sai. Faça uma chapinha, um cachinho, toma um banho,
toma um copo de café preto bem forte, e venha para a igreja amanhã libertar o seu espírito desta depressão que entrou por causa daquela decepção, por causa daquela punhalada pelas costas, por causa daquela traição, e você entrou em depressão. Existem enfermidades que psicólogos não vão resolver, nem analista, nem psiquiatra, nem remédio, nem fórmulas, porque é campo da alma, é campo espiritual. E só o Cordeiro de Deus, só o Espírito Santo, através dos dons que flui, pode te libertar. Amanhã, 8 da manhã, Largo das Sete Portas, 446, eu estarei lá. 2 da tarde, 7 da noite, Lima e Silva, 116. Amanhã é um dia poderoso, porque eu não estou sozinho. Eu tenho comigo amanhã mais de 8.000 pessoas orando e jejuando e mandando para mim a força da força maior, o poder da prece poderosa para a ministração da quebra das maldições. Às vezes você olha para trás e não vê saída. Olha para frente, para os lados, porque é campo espiritual. E o campo espiritual é tratado com as armas espirituais. Repito, o campo espiritual é tratado com armas espirituais. Não é com ciência. Não é com fórmula, não é com conversa, e nem conselhos, e nem pancada, e nem surra, e nem presídio. Campo espiritual é tratado com as armas espirituais. Jesus falou, olha o que Jesus falou, e é lei, é mandamento, é princípio e vida. Jesus falou que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, em seus resultados. E você já imaginou o que é a oração de 8.000 pessoas por você? Faremos um rombo na atmosfera espiritual e o rolo da sua vida será desenrolado pelo poder maior, que é o poder do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Às vezes, você está todo amarrado, enrolado igual um defunto, igual uma múmia, e não sabe mais a quem apelar. Já foi a cigana, já foi o benzimento, já foi o esoterismo, já foi a magia, já fez tanta coisa, até campanha e correntes. Ladainha, banho de pétalas de flor, de rosa, de pipoca, queimaram pólvora, entrou na gíria e não resolveu e nem vai resolver. Não resolveu e nem vai resolver, porque é campo que só o Espírito maior pode te libertar através da instrumentalidade humana. E amanhã, Largo das Sete Portas, 446, eu estou lhe chamando, lhe convocando, não importa se você é católico, espírita, evangélico, é você que sente sua vida amarrada, depressiva, embaraçada, travada. Não sai mais de casa, só vive num quarto escuro, só através de remédios da taxa preta. Não quer ver ninguém, não quer tomar banho, não quer alimentar. Isso é demônio, viu? É o espírito do Exu Caveira aproveitando a sua fraqueza e apoderando cada dia mais da sua vida. Espírito do suicídio, do Zé Pilintra, boca de fogo, que te leva aos vícios, para ver se melhora o seu
astral, é astral? Usa droga para ver se melhora o ambiente? Não vai melhorar, vai piorar. Eu estou lhe chamando para você ser liberto das maldições herdadas, que você nem é o culpado. Às vezes foram seus tataravós, lá na fazenda, na roça, lá na Europa, na Ásia, e este mal acompanha. Às vezes é uma maldição adquirida, porque você se meteu com quem não devia e arrumou um rolo para a vida que não tem saída. Só Deus pode te mostrar a porta, e a porta é Jesus, o Filho da Virgem Maria. Às vezes uma maldição mandada através de uma macumba, uma feitiçaria, um vodú. Existe muita gente boa na terra, mas existe muita gente vingativa, má, odiosa, ruim, dentro de casa, no círculo de amizade. Você pensa que é seu amigo? Jesus pensava que Judas era amigo e o chamou de amigo, e Judas já tinha vendido Jesus. Às vezes você leva pessoas para dentro da sua casa para endemoniar a sua família, porque a luz transmite luz e trevas transmite trevas. Entenda o que eu falo? Amanhã é dia de libertação. Eu quero pôr minhas mãos sobre você, te libertar, curar as suas emoções e alma pelo poder do chá das folhas de Jessé. Chá das folhas da raiz de Jessé. Jesus, hein? Amanhã, Largo das Sete Portas, 446. Tá entendendo? Leda Borges, René Silva. Amanhã, maldição às vezes do adultério, pornografia, da dívida, de só viver preso na mão de agiota. Sangue de Jesus te traga à igreja para você entender o que eu falo, o que eu estou falando. Você precisa da ajuda espiritual. Sozinho você não vai desenrolar o rolo. Sozinho você não vai ser livre. Sozinho você não vai conseguir. Tem que ter o vidente, o profeta, o libertador, através do poder maior, da revelação. Aproveite a sexta-feira, amanhã, dia 24. Missionário, trabalho. Falte o trabalho, falte a faculdade. Cuide da sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual estiver ruim, tudo estará péssimo. Porque quem governa não é a matéria, é o espírito do ser humano. Espírito Santo, o teu poder. Eliseu, o profeta, falou para Elias: eu quero que haja em mim porção dobrada do seu espírito. E Elias falou para Eliseu: você me pediu uma coisa difícil, dura, séria demais. Não depende de mim, Eliseu. Mas eu vou lhe dar um sinal. Se você ver o momento que eu subir para o céu, lhe será concedido o seu pedido. Mas o pedido que Eliseu fez foi muito sábio. Porção dobrada do seu espírito. Não é do Espírito Santo, não. Eliseu estava falando:
eu quero que o meu espírito seja abençoado como o seu em porção dupla. Se você curou um, eu quero curar dois. Se você abençoou um, eu quero abençoar dois. Se você matou 950 falsos profetas, eu quero derrotar muito mais. E o ministério de Eliseu foi mais forte do que o ministério de Elias, porque ele pediu: eu quero a sua bênção. Isso é forte demais, rapaz. Então, eu quero te ajudar. Amanhã, Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. Tem pessoas que dizem: missionário, para mim não tem mais jeito. Não desanime. Não mate o que já está te matando, ou abrace o mal. Haja, reaja. Tome um banho frio, viu? Beba uma caneca, um copo de café forte. Faça sua chapinha, cachimbo. Vista sua bela roupa. E venha para a libertação na prece poderosa no Largo das Sete Portas, a igreja do sobrenatural, a casa da bênção. E eu estarei lá para desenrolar o rolo, para dar para você beber o cálice da bênção, fisicamente. Ouviram o que eu falei? Levante. É você que tem que lutar por você. É você, mãe, que tem que lutar pela filha, como fez a viúva. Aquela mulher cananeia que andou 3 dias pedindo a ajuda de Jesus. Faça como fez Jairo. Faça como fez Madalena. Faça como fez Marta e Maria. Faça como fez a mulher hemorrágica. Faça como fez o ladrão na cruz. Faça como fez Pedro quando negou Jesus. Faça como fez também o filho pródigo que voltou à casa do pai. Haja, reaja. Amanhã, dia 24, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Eu estou te dizendo, como profeta de Deus, como missionário, como evangelista. Amanhã é dia de quebra de maldições. Largo das Sete Portas, 446. Às vezes você está aí num sufoco, num aperreio, já foi em igrejas, fez campanha, fez corrente, recebeu rosa, tantas outras coisas. Mas a revelação da quebra de maldições está na Catedral do Sobrenatural. Tá bem? Venham e experimente a dose mais forte do poder de Deus. É uma santa convocação para o grande dia de amanhã. E domingo, estudo da Bíblia, estudando a palavra de Deus. Viu, Sônia? Viu, Zene? Eunice? Amanhã é um dia de libertação, domingo é edificação, e dia 19 do mês que vem de junho, volta a segunda edição da Tenda Poderosa de Moisés, no altar da Catedral e da Sede, para o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Vamos cantar com Miriam, louvando a Deus neste dia lindo. Viu, Renê Silva? Aqui é assim, Renê.
Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama. Cíntia, Deus te abençoe, Cíntia. Sônia. O Deus que faz Renê. tudo, Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou. Já são 6h02. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, pela Cruzeiro da Bahia e também pela 98.3 Gospel FM, agora cobrindo todo o território, toda a região, aliás, metropolitana. Estamos indo mais longe, assim o Senhor tem permitido. Sou Marisete, alguém pedindo oração. Peço oração pela vida espiritual de Neuza Chagas e toda a família Chagas. Marisete Chagas, está bem, filha? Estaremos orando. Por isso que eu falo com vocês. Ajuda-me a continuar aqui, viu? Mande uma oferta. Ou sabe o que é oferta? É aquilo que você oferece, livre e espontânea vontade. Salvador, terra que mana leite e mel. Amém. Depois que nós chegamos aqui. Então, sabe o que é oferta? Aquilo que você oferece. Você vai oferecer um almoço? Ofereça com sorriso para as visitas, viu? Você vai entregar um presente? Entrega sorrindo e feliz, viu? Se você fizer um almoço, um jantar, um café para alguém, faça com alegria. Se você for presentear alguém, presenteie com alegria. Oferta é o que você oferece o melhor. Por isso que eu te peço uma oferta de amor. Para pagar a bênção, missionário? Não. Preço da bênção Jesus já pagou. A bênção é de graça. Mas você que ama as coisas de Deus como eu amo. Rio Branco, Acre, terra que mana leite e mel também. Meu abraço ao povo do Acre que estão nos acompanhando. Renê Silva, Deus te abençoe, Canela. Servo do Deus Altíssimo. Então, nós temos um compromisso pesado com a rede de comunicação. E você que ama a obra de Deus, às vezes você fez um voto de pregar o evangelho, mas você se entrou em outras áreas da vida e você não prega mais o evangelho. Você fez voto. E o voto foi anotado no livro da vida. Então pregue através da minha voz. Está entendendo, Maísa? Faça a obra de Deus através do meu ministério. Eu pregando aqui, você patrocinando. Juntos estaremos ganhando almas em redor do mundo agora. Não é só aqui de Salvador, não. Então faça a obra de Deus. Alguém mandando ali um Pix. Sônia Vieira. Olha que bênção, rapaz. Pix forte. Então, ame a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Pregue o evangelho. Você não fez um voto? Você não se dispôs? Mas a circunstância da vida te prendeu. Mas eu estou aqui para pregar em seu lugar, porque o meu tempo é disponível, é 24 horas no ar pela obra de Deus.
E nós temos um compromisso. Então mande uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção daquele destravamento. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco Daniel de Oliveira. 7199186232. Soraya, acho que colocou aí. 7199186232. Vai chegar em minhas mãos. Porque em seu nome, missionário, vou responder a sua pergunta. Porque chega em minhas mãos e eu pago compromissos todos os dias. Todos os dias, misericórdia. Todos os dias eu pago compromissos. E se vier em nome da igreja, ainda terá que passar pelo diretor de finanças. Chega em minhas mãos? Chega, mas demora. Eu estou falando de uma coisa já. Chegou, pagou. Seja inteligente. Seja aquele dízimo, daquela bênção, daquela venda, daquele destravamento, aquele voto que você fez, o seu Isaac. Manda a sua oferta Isaac também. O que é a oferta Isaac? É aquela que dói. Eu considero a oferta Isaac acima de R$1.000, que dá para nós pagar um dia da comunicação por esta rede internacional. Seja um Isaquinho, R$100, seja R$10, R$20. Sônia ali agora mandou um Pix. 2 Isaquinhos. Deus abençoe. Então é assim que funciona a obra de Deus. Evangelizando, às vezes você coloca a sua semente em lama, em malandro, em picareta. Venham e vejam, julgue, examine se a terra presta ou não presta. Quando um agricultor vai fazer um plantio, primeiro ele examina a terra, se presta ou não presta. Senão não vai perder a semente. E o campo espiritual não é diferente. Não, missionário, não. Importante não é o tamanho da semente, é a terra. A terra produtiva. Por isso que a Bíblia diz, árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Às vezes você coloca a semente na beira do caminho, o corvo, o urubu, a coruja vai comer a semente. Nem você recebe a bênção, nem a família e nem o ministério. Ouviu o que eu falei? Entrega a sua bênção na mão de quem te abençoa, de quem te evangelizou, de quem te trouxe para Jesus. A Bíblia manda examinar, julgar e conhecer. E pelas palavras você conhece quem fala com você. 6:10. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco Daniel de Oliveira, 719918622232. Aqui é um culto. E o culto tem um momento da oferta. Tá bem? Tem gente que me ouve há 40 anos. Foi curado, liberto, abençoado através do meu ministério, mas nunca colocou uma semente em meu ministério para continuar sendo usado por Deus. Às vezes você gastava com motel, com carnaval, com pinga, com bebida. Jesus te curou, te libertou. Agradeça a Deus por este ministério que te alcançou e apresentou Jesus. E eu profetizo a todos vocês que amam o que eu amo, o gasofilácio de ouro. Sabe o que é gasofilácio? O cofre de Deus. Dentro da sua sala, ao lado do sofá bege, e a estrela de Davi brilhando, fazendo as trevas sair, porque a hora que o brilho, a luz chega, as trevas têm que sair.
Coloque aí o hino. É hora da oferta. Quero ver mais um Pix passando aí para ajudar a esta internacional rede. Valnice dos Santos, Deus te abençoe. Te abençoe, Val. Abra sua Bíblia, Isabel Miller. Abra sua Bíblia, Pastor Andréia Hudson. Mirela, cadê a Bíblia, Mirela? Ah, missionário, estou dentro do metrô. Estou no trabalho, amém. Então, quando chegar em casa, abra a Bíblia, viu? Ruth, cadê a Bíblia, Ruth? Tereza, Ana Maria, Maria Ana, Margarida. Flores Bela, ó que nome, Flores Bela. É Flor Bela, né? Abra sua Bíblia, Flores Bela. Gininha, cadê a Bíblia, Gininha? Paulo, Antônio, Geraldo. Marcos. Pega a Bíblia lá no criado mudo, na estante, na bolsa. Marcos capítulo 10. Versículo 46, 6 e 13. Pega a sua Bíblia, edição Ave Maria, edição Torre de Vigília, edição João Ferreira de Almeida, não importa. Abra e leia. Conhecereis a verdade vos libertará. Viu, Edneide? Cadê a sua Bíblia, Edneide? Diz assim a santa palavra de Deus. Pega uma folha de papel aí para mim. Hoje nós vamos rasgar o atestado de pobreza. Sabe o que é atestado de pobreza? Às vezes sua mãe, sua tia, sua avó, seu pai foi na autoridade, no juiz, no prefeito. Há anos atrás, ó. Obrigado. E pegou lá um atestado de pobreza. Luiz credo. Atestado de pobreza marca o campo de finanças na vida da família. Você nunca ouviu falar isso hoje já? Seu pai só vivia lá pedindo ao delegado, ao prefeito, ao juiz, atestado de pobreza, misericórdia, maldição terrível, rapaz. Você já pediu, ô Juscelene, atestado de pobreza às autoridades? Helenice. Valnice. Sua mãe, seu pai. Em Marinalva. Atestado de pobreza é uma desgraça na vida futura da pessoa e da família na área financeira. E aqui fala do atestado de pobreza. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, Jesus e seus discípulos, uma grande multidão também o acompanhou. E lá estava ele, Bartimeu, filho de Timeu, assentado junto ao caminho, mendigando.
pela lei que governavam aquela região, como pregou o pregador para nós aqui na catedral. Você sabe o que é cotidiana? Atestado de pobreza cotidiana. Renê, sua família buscava atestado de pobreza nas autoridades, ganhando legalidade para continuar na desgraça, na miséria. Deus está falando o que talvez você nunca ouviu. Por isso que eu tenho o dom dado por Deus para a quebra de maldições. Shalom, Pai Bispo Daniel de Oliveira. Shalom cotidiano. Sabe o que é atestado de pobreza cotidiana? Renê está dizendo não, graças a Deus. Às vezes a família traz uma maldição de miséria por causa da legalidade que foi buscar nas mãos de uma autoridade. Misericórdia. Isso é campo espiritual, viu? Você declarando a pobreza em sua vida e recebendo um documento carimbado. Sangue de Jesus tem poder, rapaz. Coisa triste isso. O Didiano está dizendo, não, pai. Não mesmo, viu? A Bíblia fala aqui, ó. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que este cego conhecia a Bíblia, conhecia a Torá, conhecia os Pentateucos, mas ele tinha a capa da miséria, ele tinha a certidão de pobreza, ele tinha a liberdade de mendigar nas estradas da Palestina, na região de Jericó. O ponto era dele, misericórdia. Como o ponto daquele paralítico que vivia na porta chamada Formosa. O ponto era do paralítico. Tá entendendo, Genison? Você já tirou alguma vez, Genison, atestado de pobreza? Misericórdia. Então este cego, ele tinha o ponto dele na estrada de Jericó, porque Jericó era a cidade das essências e por ali passavam muita gente próspera. E lá estava Bartimeu com a sua capa, que era a identidade que ele era mendigo e precisava de uma ajuda. É como a canequinha, a cuia daquele carente. E a Bíblia diz que ele falou para Jesus, filho de Davi, ele conhecia a Bíblia. É aquele crente, né? Que não é dizimista, não é ofertante. E só vive pedindo. Pede o dinheiro do gás, pede o dinheiro do transporte. É um pede, mas não é dizimista, não é ofertante. E aí tem o atestado da miséria sobre si. Pastor endividado, pastor que deve a todo mundo, gato de água, gato de luz. Ele tem o atestado da pobreza no mundo espiritual. Quando você vê um cristão pedindo muito, porque não é dizimista e nem ofertante, porque Deus não é mentiroso, dai e ser-vos-á dado. Está entendendo, Juscelena de Silva, Tercília Ferreira, Edneide Arruda? Você tem o atestado de pobreza, Edneide. Levi Melo,
Está entendendo, Levi? Nice Santos. Pensou uma pessoa ir diante de uma autoridade e pedir um atestado de pobreza? Ele está dizendo, eu sou pobre de marré, marré, marré. Lute pela vida, profetiza a vitória, abra a boca do peixe e tira o dinheiro. Esforça, tenha bom ânimo. Repreenda este espírito maligno do atestado de pobreza. Ouvindo que Jesus de Nazaré clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, ele era crente, rapaz, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falou, não, pare de clamar, pare de orar, pare de buscar quebra de maldições, pare de profetizar. Alguém quis impedir, mas ele estava na visão, no caminho certo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia, ele pediu libertação, ele pediu para rasgar o atestado de pobreza. Ele pediu. Cadê a folha de papel que o moço me deu, rapaz? Ah, tá aqui. Então, a Bíblia diz, e Jesus parando disse que chamasse. Está entendendo, Maricelma? Está entendendo, Nice Santos? E Jesus parando disse que eu chamasse. E chamar o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, anima, ânimo para um recomeço, ânimo para uma vida com visão nítida, ânimo para enfrentar as adversidades e circunstância da vida, ânimo. O desanimado é sempre desanimado. Que Deus te ajude a se animar, vir à catedral hoje para a quebra das maldições. Marinalva está dizendo, já estou aqui, missionário, com a minha folha de papel. Aleluia, Nalvinha. Você é canela, filha. Agora vejam, levanta, Jesus te chama. Atenção para o versículo de número 50. Sangue de Jesus tem poder, tem mesmo. Está repreendido, rasgado, o atestado de miséria, de luz cortada, de botijão de gás vazio, de desemprego, carteira que nunca mais viu uma assinatura, miséria, dívida, morando 5 famílias dentro de uma casa. Olha lá. E ele, depois que Jesus chamou, como pregou o pastor para nós, esta foi a 4ª capa. Ele pregou para nós sobre as 5 capas. Ontem eu falei 7, mas não foi 7 não, foi 5. E ele, lançando de si a capa, jogou fora, levantou e foi ter com Jesus. Ele jogou a capa fora. Ele jogou o atestado de miséria e pobreza fora. Agora uma nova vida. Jesus seria a sua nova vida e passou a ser. Agora não tinha mais atestado de pobreza. Agora não tinha mais choradeira. Você já viu um mendigo? Ele chora às vezes até de barriga cheia. Tem e diz que não tem. Pode e diz que não pode. Chorando de barriga cheia. Mentindo.
Sabia que o cego, a hora que ouviu o chamar de Jesus, ele jogou a capa fora. Aquela capa representava o atestado de pobreza, a identidade dada pelos romanos como mendigo ali da região de Jericó, ponto feito. Aquele mendigo estava ali todos os dias, mas ele queria mudar de vida, ele era crente, ele conhecia a Bíblia, mas ele não conhecia o Deus da prosperidade e do sustento. Está entendendo, Livanice? Pega uma folha de papel aí, Livanice. Deus está falando com você. Pega aí, Cotidiana, aí na França. Vamos fazer um ato profético. No momento da oração, Jesus, e ele lançou de si a capa da miséria e foi ao encontro de Jesus. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? O que você quer que ele faça? Ele perguntou. E ele disse: que eu vejo. E Jesus disse: vê, pode ver, tua fé te salvou. Você não tem mais capa. Você não precisa mais da capa dos romanos, da idolatria, da feitiçaria, do atestado de pobreza. Você não precisa mais desta capa fedorenta, babenta, suja. Porque agora você encontrou comigo e eu tive misericórdia de você. Pega uma folha de papel aí agora. Você que me ouve pela rádio 98.3, pela Cruzeiro, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Pega aí, manda paz para a pastora Salete e pastor Elisiário. Amém, Salete. Amém, Elisiário. Deus os abençoe. Tá bem? Estão aí me acompanhando? Deus abençoe vocês, tá bem? Pega uma folha de papel aí, ó, para rasgar o atestado de pobreza. Ah, missionário, não sou pobre, não. Nem eu. Rico das bênçãos de Deus. Aquele cego tinha uma capa, eita capa fedorenta. Tudo para ele era aquela capa, ele ganhou dos romanos. Mas ele jogou a capa fora a hora que Jesus chamou. Ele era crente, ele conhecia a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus. Mas ele vivia como mendigo. Eu já peguei a minha folha de papel. Já peguei minha folha em forma, pastora Sônia Santos. Vamos orar aqui agora, irmão. Apresenta a Deus o copo com água, um pouquinho do azeite, a caneta que você vai assinar a vitória do concurso público, viu? Para sua filha. Na minha família missionária não tem ninguém com nível superior. Vai ter doutora e doutor. Haverá doutor e doutora na área que a pessoa quiser. Pega aí agora, Rosana, o notebook, ferramentas de trabalho. É o momento de rasgar o atestado de pobreza que você ganhou. Sangue de Jesus tem poder. O que vieram na árvore genealógica dos seus pais e avós lá do passado. E até hoje, o carimbo daquela autoridade tem influência em sua vida financeira. Assim diz o Senhor. Desperta, Brasil.
veio a mim a revelação pelo seu Espírito, para apresentar ao povo neste dia 24, a palavra revelada sobre rasgar o atestado de pobreza que o avô, o bisavô, o tataravô, o filho, o pai, a mãe, a tia, foi em uma autoridade pediu documento de pobreza. Foi carimbado, assinado, legalizado. E isto travou a vida financeira, estudantil, profissional de muitas pessoas. Eu não sei nem por que o Senhor me revela estas coisas. Pai, em uma outra ocasião, o Senhor me revelou o atestado de morte prematura e o Brasil ouviu a mensagem que eu passei. E hoje, o Senhor me revela, através da mensagem que nós ouvimos pelo pastor Elias Chaves, o atestado de pobreza que tinha o cego Bartimeu. Mas a hora que ele jogou a capa fora, que era o atestado, ele seguiu Jesus pelo caminho e ele foi abençoado em todas as áreas. Existem, e aquele cego era crente, misericórdia, muito crente, com atestado de pobreza, pedindo, mendigando, porque não é dizimista e nem ofertante. Existem pastores que às vezes choram de barriga cheia, porque também tem um atestado de pobreza lá no âmago, lá no psique. E nós estamos aqui para profetizar neste dia de quebra de maldições, o rasgar, o jogar fora, como Bartimeu jogou a capa fora, o atestado de pobreza, para que esta miséria, esta dívida, gato de água, gato de luz, gato de internet, gato de gás, pessoas que tomam coisa emprestada e não devolvem, que destrói carro, moto alheia, porque às vezes tem este espírito de miséria, compra e não paga, faz compromisso para outros pagarem. Em nome de Jesus, pega a sua folha aí agora, pega e profetiza. O mundo espiritual está te assistindo, o mundo espiritual está te vendo. Às vezes este demônio do atestado de pobreza está na vida até de empresários, fazendo coisas erradas e acumulando carimbos de morte. Rasgue agora este atestado de pobreza. Rasgue, rasgue, rasgue. Profetiza. Eu rasgo o atestado de pobreza que meu tio, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, meu tataravô pegou. Naquela instituição foi carimbado, assinado por uma autoridade. Eu quebro a maldição da dívida, da miséria, da fome, da nudez e de tudo que não presta. Eu rasgo no mundo espiritual o atestado de pobreza que estava me acompanhando. Faça como fez Bartimeu, jogue fora no lixo, levante as mãos e profetiza. Estou livre, estou abençoado, a maldição da dívida foi quebrada, a maldição de mendigo, de pedinte, de carente, de chorar com a barriga cheia também, está quebrada esta maldição, porque neste dia 24, Deus revelou ao evangelista Daniel de Oliveira a maior de todas as revelações,
que ele já teve, rasgando o atestado de pobreza publicamente e profetizando: venha o diamante, venha o ouro, venha a prata, venha o cristal, venha a esmeralda, venha o rubi, venham as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Eu estou profetizando que o atestado de pobreza que tinha Bartimeu, ou que tinha você, foi jogado fora, rasgado, jogado no lixo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu oro por todos. Eu oro pelo dia de hoje, as multidões na catedral, na sede. Oro também pelo Rio Grande do Sul, que o Senhor tem me mandado orar. Tenha misericórdia daquele povo, porque o Exu do lodo da miséria apoderou-se daquela região. Tenha misericórdia. Liberta-os pelo amor do seu nome. Eu oro por Santa Catarina, estado do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, Goiás, o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, do Norte, Tocantins, Piauí. Eu oro pelo estado do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, pelo estado do Amazonas, pelo estado do Pará, estado tão lindo, tão rico. Eu oro pelo estado do Maranhão, pelo Ceará, pela Paraíba, pelo Pernambuco, Rio Grande do Norte também, por Alagoas, Sergipe, Bahia. Lava a Bahia com seu sangue, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu oro, meu Deus, pelo estado de Goiás, pelo Distrito Federal, onde está a nossa sede mundial. Oro por cada estado e peço perdão pela idolatria, feitiçaria, carnaval, magia. Sara nossa terra. Abençoa todo o teu povo, que nesta manhã receberam a revelação, rasgando o atestado de pobreza, libertando desta miséria miserenta e seguindo o caminho que é Jesus, dono do ouro e da prata, eita, da esmeralda, do diamante, que revela as riquezas encobertas e os tesouros das escuridades. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todo espírito maligno seja derrotado. É isto aí, Andréia. Profetiza. Você já teve, Andréia, atestado de pobreza? Deus te abençoe, viu? Olha aí o número do Pix. Soraya está colocando para você enviar uma oferta de adoração para mim continuar aqui pregando, viu? 719918-62232. Tá bem? É uma oportunidade que eu te dou. De quê, missionário? De participar do meu ministério e acumular para si prosperidade. Você não está dando nada para mim. Você está investindo no seu futuro e de prosperidade. Será que você entende, Marinalva? Rosana, Vaneide, Maricelma, meu abraço a todos vocês. Deus os abençoe. Compartilhe este programa, viu? Muita gente aí precisam rasgar o atestado de pobreza
e profetizar um novo caminho, uma nova vida, uma nova oportunidade. Te abençoe, Vadson. Shalom, filho.